Pedro Nunes é um divulgador da literatura capixaba. Seu livro, Menino, é baseado na infância do autor, no município de São José do Calçado, no sul do estado. Além de ganhar prêmios, a obra fez parte do programa Nosso Livro, uma parceria entre a Secretaria de Cultura do Estado com outras instituições. Cerca de 30 mil exemplares do livro foram distribuídos em um jornal de grande circulação no estado. Pedro também produziu diversos documentários sobre a cultura capixaba, entre eles Parque Moscoso, um parque centenário, que conta a história de um dos mais importantes parques do estado. Olá, vamos começar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com o escritor Pedro Nunes. Ele vai falar sobre o seu livro que se chama Menino. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Pedro. Muito obrigado. Pedro, é claro que a gente vai falar sobre suas outras obras, você não tem só essa obra publicada, mas eu queria começar a nossa entrevista por essa obra, até mesmo para falar um pouquinho do projeto que ela participou. Mas conta pra gente do que fala esse livro. Menino é um retorno à minha infância, né? Eu haviam me sugerido que eu escrevesse sobre algumas histórias pitorescas da minha infância, né? Histórias que eu às vezes contava nos encontros e tal, uma infância muito rica, muito tranquila, muito feliz. E embora não fosse matéria que me interessasse muito, ou seja, os meus livros têm que ter um pouco de dramático, enfim. Mas eu comecei a escrever sobre a infância. E aí, como aconteceu em outras ocasiões, aconteceu o que eu chamaria de acidente de trabalho. Porque ao começar a escrever O Menino, eu fui encontrando fatos, né, que eu nem sabia, quer dizer, eu já não lembrava deles, né? E esses fatos foram surgindo naturalmente durante a escrita do livro. E o que aconteceu é que aquele projeto original do livro, como ele havia sido concebido, e mal concebido, porque eu não estava com muita boa vontade em escrever essas histórias, eu tive que fazer um projeto, porque uma nova linha um novo filete, que eu chamo, uma coisa que me conduzia para a escrita do livro, apareceu, né, com o ressurgimento das recordações que a escrita suscitou. Então, o livro Menino, é claro, fala da infância, né, da infância em São José do Calçado, da infância de quem tem hoje aí 50 anos, né, 50 e poucos anos, e que viveu no interior, no final dos anos 60 e início dos anos 70, e fala de cidade, e várias cidades vão poder se identificar com isso, uma cidade pobre, de menino pobre, uma cidade que tinha noites amarelas, terrivelmente angustiantes, né? E fala, sobretudo, de um crime que o menino, que eu observei. E, a certa altura, eu vi que eu já não seria capaz de me calar, né, sobre o que vi. E isso passou a ser o fio condutor do meu romance Menino. Eu sempre gosto de frisar que, embora o meu Menino tenha esse tom confessional, né, de retorno mesmo ao que aconteceu comigo, algumas personagens estão lá com nomes reais, como meu pai, minha mãe, minha outra mãe, meus irmãos, meus tios, né, até há um posicionamento do menino em relação aos Costas, família da minha mãe, e aos Nunes, família do meu pai, que não corresponde à verdade. Isso é uma questão mesmo que surgiu por imposição da estrutura do livro, né? E alguns nomes que foram trocados, em virtude da gravidade, né, do que se propôs contar ali. A gente está aqui com duas versões desse livro. Uma versão que é essa branquinha, que é uma versão mais antiga, a segunda edição dele. Sim. E essa outra edição que a gente tem aqui faz parte de um projeto, o projeto Nosso Livro, que é um projeto voltado para incentivar a leitura. Conta um pouco para a gente sobre esse projeto. Bom, o que eu conheço do projeto, o que eu posso dizer do que eu conheço do projeto é que ele é um projeto muito bom, né? Uma vez que a Secretaria de Educação está envolvida, a Secretaria de Cultura está envolvida, e o livro teve uma tiragem estupenda. Nunca imaginei que um livro meu fosse ter uma tiragem de 70 mil
exemplares. O livro, nessa terceira versão, né, nessa terceira edição, ele foi encartado junto com o jornal e as pessoas tiveram acesso gratuito, não é isso? Sim. No dia do lançamento do livro, né, com o jornal, quem comprou o jornal, os assinantes do jornal, receberam gratuitamente o livro. O livro é dessa feita ilustrado e eu adorei as ilustrações do Frederico Leão, diga-se de passagem. Ele captou bem, né, aquilo que algumas imagens, inclusive, causaram muito impacto em mim. Frederico Leão é uma pessoa muito competente. Eu espero que o projeto Nosso Livro atinja todos os seus objetivos, porque me parece muito importante, e a gente não vê sempre, uma iniciativa desse porte em favor da leitura. O que acontece é que da edição de 70 mil exemplares, parece-me que 40 mil exemplares serão repassados à Secretaria de Educação para que sejam enviados a todas as escolas do Estado, de norte a sul. Isso dá uma visibilidade grande, isso diz para os alunos, né, que são as pessoas que são leitores que estão em formação, os professores têm uma responsabilidade enorme nisso. Isso diz para os alunos que existe livro produzido no Espírito Santo, que existe escritor no Espírito Santo, né? E que esse escritor é palpável, está perto dele, está dizendo coisas que pertencem ao seu mundo. Imagine só os meninos de São José do Calçado lendo o livro, entende? Conhecendo o livro dos seus pais, o livro dos seus avós, a cidade dos seus pais, a cidade dos seus avós, né? Isso é uma coisa assim, nossa, um escritor daqui escreveu sobre aqui, ele fez um retrato. Porque também uma coisa que devo dizer é que São José do Calçado é uma importante personagem no livro, a cidade é personagem, né? O que eu entendia da cidade naquela época, o que eu via da cidade naquela época, e aí se confunde um pouco com a voz do adulto, né? Do adulto que lembra-se da forma como via a cidade, transformam também a cidade numa personagem. Então eu espero que, eu estou torcendo muito para que o projeto Nosso Livro, que publicou outros 3 escritores, grandes nomes da literatura produzida no Espírito Santo, consiga atingir todos os seus objetivos. Se depender de mim, eu estou disposto a fazer qualquer esforço para que isso seja alcançado. Você falou da inserção do livro nas escolas. Você acha que ainda falta projetos voltados nesse sentido para que os alunos saibam que existe essa produção literária aqui no Estado, conheçam até mesmo os autores que têm um acesso mais fácil do que autores nacionais, né, ou internacionais? Pela sua percepção de escritor, ainda falta esse tipo de iniciativa aqui? Olha, eu vejo algumas iniciativas envolvendo literatura produzida no Espírito Santo muito animadoras, mas vejo também que há a utilização de livros que não tem muito a ver com a nossa realidade. Eu falo sempre, porque eu achei isso assim, uma coisa muito estranha, que uma grande escola de Vitória tenha adotado para os seus alunos o livro Crepúsculo. Eu não tenho nada contra o livro Crepúsculo, não é o tipo de coisa que eu vá ler, né? Até porque eu não acho que seja livro de um escritor, mas acho que seja livro de um escritório, né? Que está todo o escritório envolvido em produção do livro, em marketing, em compra de espaço, né? Porque essa questão toda também que envolve o livro é muito venal às vezes, mas eu não vejo por que uma escola, não vejo motivo, não vejo justificativa para que uma escola leve o aluno a ler um livro desse, entende? Um livro com esse tipo de tema que nem tem nada a ver com a nossa realidade. Se nos colocassem temas como, vamos dizer, já que estamos falando de mistérios, se nos colocassem temas como o Saci Pererê, né, o Curupira, as pessoas nem lembram mais quem é o Curupira, nem sabem que o Curupira anda com os pés virados para trás, né, que quer dizer que são monstros como os vampiros. Mas a gente não vê esse tipo de coisa. Então, eu sei de vários colegas escritores que têm livros seus adotados. Eu mesmo não posso reclamar, né, porque eu tenho assim, uma aceitação grande do meu livro nas escolas e estou sempre disposto a ir às escolas. Normalmente elas não me pagam nada e muitas vezes eu vejo o meu livro xerocado, mas faz parte.
né? Faz parte. Eu acho que nós temos uma responsabilidade, porque eu não tenho dúvida de que boa parte da nossa experiência, né, de vida, ela pode ser redimida pela leitura. Entende? Eu nunca chegaria aonde cheguei sem a leitura. No meu caso, foi uma coisa absolutamente espontânea, um desejo espontâneo que nasceu e que causou muito espanto na família. Mas que isso? Esse menino lê o tempo todo, né? Mas eu acredito que a leitura seja redentora. E produção literária, né? A gente falou da inserção dos livros capixabas, dos escritores, mas e produção, assim, na sua visão que tem esse contato com a literatura bem mais próximo, a gente tem produção aqui? De altíssimo nível, produção de altíssimo nível. Há escritores capixabas que não ficam a dever a nenhum escritor que tenha renome nacional, viu? Muitos bons livros disponíveis, livros que são lançados, às vezes, sem custo algum ao leitor, né? Lançados pela Secretaria de Cultura, por meio de seus editais de promoção, né? de prêmios literários, livros editados pelas leis de incentivo das prefeituras, livros que são, alguns deles, criteriosamente escolhidos. Então, há uma produção muito grande e de muito alto valor. E eu acho que hoje a gente está vivendo um bom momento, porque estão surgindo novos escritores, estão surgindo poetas, contistas, romancistas, cronistas fantásticos e gente nova. Gente nova. Quando a gente vê que literatura, que parece coisa de velho, coisa mofada, né? Coisa gasta, coisa que ninguém quer, né? Uma coisa de difícil acesso, sendo feita com tanto talento por jovens, a gente fica animado. Isso anima, porque parece haver um interesse grande em torno disso. Outro dia eu li no Facebook um poema de um rapaz que deve ter 20 e poucos anos. Lamentavelmente não me lembro do nome dele, né? Porque a informação da internet é muito rápida e faz com que a gente também se esqueça rapidamente. Mas eu salvei lá o link porque a poesia dele me incomodou, a poesia dele causou impacto em mim, né? Então ver que há um poeta jovem de 20 e poucos anos, né, dentro produzindo, né, dentro desse contexto de literatura produzida no Espírito Santo, isso é muito animador, porque a poesia é o primo pobre, né, da literatura. Ninguém quer saber de poesia. Poesia é uma coisa que é fácil e difícil de fazer. E por ser fácil se produzem maus poemas, né, e por ser difícil se produzem bons poemas. O difícil é separar isso, né, porque escrever poesia aparentemente é muito fácil, mas eu acho que é o tema mais, vamos dizer, é o gênero mais complexo da produção literária. E, no entanto, há jovens produzindo poesia de alta qualidade no Espírito Santo. Pedro, a gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo de hoje, que é com o escritor Pedro Nunes. Pedro, a gente falou já sobre o livro Menino, falamos um pouquinho também sobre o mercado literário aqui do estado, mas eu queria falar sobre uma outra obra sua, que é o livro Vilarejo e Outras Histórias. É um livro que ganhou prêmios, ele inclusive foi literatura obrigatória no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo. Conta pra gente um pouquinho sobre esse trabalho. O Vilarejo, eu já tinha encaminhado com a Secretaria de Produção e Difusão Cultural da UFES, eles já tinham interesse em publicar meu primeiro romance, o Aninhanha, né? E quando o Aninhanha estava em andamento, vamos dizer, naquele processo editorial, os editores da revista Você, o Joca Simonetti e o Reinaldo Santos Neves, apareceram com a ideia de encartar um pequeno livro na revista. A revista Você foi uma revista de longa vida, teve mais de 60 números e acho que talvez a revista de divulgação cultural mais longeva aqui do Espírito Santo e de altíssimo nível. E eles então
vieram com essa história de publicar um encarte e tal, perguntaram se eu tinha alguma coisa. Eu disse, olha, eu tenho um livro de contos chamado Vilarejo e Outras Histórias, né? O Vilarejo capitaneava esse livro, porque realmente é o conto mais, vamos dizer, o conto que tem mais significação no livro. E aí, o Joca, muito empolgado, pediu para ler e disse, vamos então encartar esse livro, Pedro, na revista Você? E eu topei, fizemos, até porque eu estava, vamos dizer, ansioso para ver o meu primeiro livro, né, impresso em papel e tal, e eu acho que eu tenho que dizer que eu demorei a publicar, porque eu sou muito enjoado, muito exigente com o que eu escrevo. E eu fiquei animado porque em 87, 5 anos antes da publicação do Vilarejo, eu tinha ganhado um concurso literário da editora Brasiliense, que na época era uma potência a editora Brasiliense, e eles me premiaram com um conto erótico publicado no livro Jovens Contos Eróticos. E eu fui selecionado entre 2.000 autores, eu estava entre os 20 selecionados. Então isso assim me deu um certo conforto. Uma segurança, talvez. Uma segurança para ver, né, finalmente o meu trabalho publicado. Bom, eu cedi o livro para a revista, para Você, para a Secretaria de Produção e Difusão Cultural, e o livro foi encartado na revista Você número 3. E, para meu espanto, a revista se esgotou em 22 dias. Né? Então, eles que já estavam publicando o Aninhã, disseram, não, vamos publicar também, vamos incluir também na coleção, né, a cultura na UFES, o livro Vilarejo e Outras Histórias. E o livro teve uma aceitação tão grande que eu fiquei assim, surpreso, né? Eu não esperava uma aceitação tão grande. O livro era lido nas escolas, o livro era adotado nas escolas do Espírito Santo, as mais longínquas, né? E as pessoas me diziam quando eu ia lá, vem cá, Vilarejo é a minha cidade, não é? Eu disse, não sei, eu acho que Vilarejo é qualquer lugar que tenha essa configuração. Conta uma história muito, com a qual as pessoas se identificaram muito. E aí seguiu o caminho natural de ser adotado, né, para o vestibular da UFES e foi adotado no vestibular de 95 e 96. O Vilarejo, a novela Vilarejo, que é uma novela aí de 50, 60 páginas, dependendo da diagramação do livro, conta a história de uma cidade que vivia sob o peso de uma oligarquia horrorosa, né, e vê na figura do filho bastardo do oligarca da cidade, da pessoa que mandava, do coronel que mandava na cidade, a possibilidade de mudar, né, de mudar o rumo da cidade. Eu não vou contar o resto para que as pessoas leiam, né, o Vilarejo, que está aí disponível para quem quiser. Afinal, o sucesso de Vilarejo foi tão grande que ele alcançou 5 edições. E eu queria que você falasse também sobre um outro livro, que é o único livro, por enquanto, espero, infantil que você tem, que se chama A Pulga e o Jesuíta. É muito diferente escrever para criança? Muito, muito. Eu desejava muito escrever esse livro quando minha filha estava ali pelos 8 anos. Pra você ter ideia, minha filha hoje está com 23. E eu desejava ter escrito esse livro para ela, né? Para Mariana, minha filha. O problema todo é a linguagem. A linguagem para crianças é uma linguagem extremamente complexa. Não é simples de escrever para criança. Não é fácil. O Renato Pacheco me dizia, tentando me dar uma receita, que os livros para criança devem ser escritos em redondilha maior, imagina, né? E isso é um desafio muito grande escrever para crianças. E eu vim, durante muitos anos, tentando chegar a uma linguagem que me permitisse escrever para crianças. E eu venho buscando uma simplificação, né, da linguagem, não abrindo mão do meu processo de escrita, não abro mão. Eu tenho um trabalho com a linguagem, eu levo muito tempo para escrever um livro, mas eu vinha trabalhando uma forma de chegar à simplicidade e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, à complexidade do mundo infantil para escrever A Pulga e o Jesuíta, quer dizer, para escrever um livro infantil. O que acontece é que, quando eu escrevi esse livro, eu vinha fazendo uma pesquisa encantada e encantadora, porque a igreja e Residência Reis Magos me encanta, né? Eu vinha fazendo uma pesquisa sobre a igreja e sobre os jesuítas, o trabalho dos jesuítas
em Nova Almeida. Eu passei muitas horas na igreja, a contemplação tentando captar os ecos do passado, que aquelas paredes passavam 400 anos quase de existência. Né? Então fiquei muito lá dentro, curtindo aquela questão toda da igreja e olhando também as coisas. Né? E aí, o que desatou foi uma leitura de uma carta do jesuíta, do padre Gomes Cardim, né? Sobre a forma como ele foi recebido na igreja jesuítica de São João, em Carapina. Quando eu li isso, o livro começou. Né? O livro começou de repente. Então, eu fui capaz de escrever 2 versões em uma semana. Né? Isso, para mim, é uma coisa assim, muito inédita, porque não é um tempo que eu leve para escrever um livro. Ainda mais quando eu considero a complexidade da linguagem voltada para a criança. Mas o livro foi feito em uma semana, 2 versões, eu me dei por satisfeito e, por incrível que pareça, o livro ganhou naquele mesmo ano, em 2010, o prêmio Secult de literatura infantil. Foi muitíssimo bem aceito, as pessoas adoram o livro, acham que, enfim, ele atingiu seus objetivos. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu espero que não leve 20 anos para escrever o próximo, né? Espero também. É muito tempo. Eu queria falar também com você, Pedro, a gente falou um pouquinho sobre a sua produção literária, mas você também tem uma produção audiovisual, né, de documentários. Um deles é sobre os 100 anos do Parque Moscoso. Sim. Como é que é essa produção? Tem alguma coisa a ver com literatura? Como é que fica essa parte audiovisual? A questão do audiovisual eu chamo sempre de um acidente de trabalho com o Windows. Né? Tá muito fácil hoje, né, você fazer vídeos. E eu comecei a fazer vídeos para um site Tertúlia, um site que eu mantenho de divulgação da literatura produzida no Espírito Santo. É um site que é um movimento totalmente voluntário meu. E eu comecei a filmar, né, os meus colegas fazendo palestras, e, enfim, comecei a publicar no site Tertúlia alguns vídeos voltados para fatos e da cultura e da história do Espírito Santo. Bom, daí, né, o narrador surgiu na história, porque eu sou essencialmente um narrador, nunca espere um poema meu, né, eu sou essencialmente um narrador, para mim é muito mais fácil. Então, fazer vídeos é narrar. Então, as facilidades oferecidas pela tecnologia, né, e o fato de poder e de gostar e de ter me treinado para narrar fez com que a produção audiovisual se tornasse uma coisa extremamente fácil para mim. Né? E o vídeo sobre o Parque Moscoso faz parte de um projeto meu e do professor Luiz Guilherme Santos Neves, que é marcar algumas coisas do Espírito Santo. Né? Nós criamos um selo, uma coleção chamada Memória Capixaba, para falar de coisas do Espírito Santo, para deixar para as pessoas uma contribuição sobre várias coisas do Espírito Santo. Inclusive, o livro que eu escrevi sobre a Igreja Reis Magos faz parte da coleção. Há outros eventos ligados à coleção, para que o capixaba possa conhecer, ver as suas coisas. O documentário sobre o Parque Moscoso é um passeio pelo parque e pela história do parque. Felizmente, o parque teve os seus 100 anos de existência muito bem documentados pelos fotógrafos, isso facilitou demais. Essas fotografias estão disponíveis nos arquivos, né, das entidades, e, enfim, foi muito tranquilo fazer esse documentário. E com certeza outros virão. Você citou que você tem um site para divulgação não só dos seus trabalhos, mas também da produção cultural do Estado como um todo. Como é que foi essa experiência na internet, de levar a literatura para a internet? O site, como eu disse, é um movimento totalmente voluntário. O site é mantido por mim e é editado por mim com o auxílio de alguns amigos que compõem o conselho editorial. Nós não temos como colocar tudo no site, né? Então nós temos um critério, né, e a gente vai colocando no site, à medida que pode, aquilo que vai aparecendo. O nosso objetivo é, principalmente, colocar no site
aquilo que o livro tem, o rosto do livro, a capa do livro, para que as pessoas saibam, esse livro existiu. Porque livro de autor capixaba é difícil, tá? Livro de autor capixaba é difícil, é coisa rara, é um bicho difícil de se pegar. E a gente quer dizer para as pessoas que esses livros existem, que esses livros em algum momento surgiram, né? E que eles podem ser encontrados ainda nas livrarias e nos sebos. No início do site, eu cheguei a colocar livros debaixo do braço e encaminhei para pessoas que se interessaram em comprar, porque no início do site eu ofereci alguns livros para venda, que seria uma forma de fazer o livro chegar às pessoas. E eu fiquei encantado porque eu despachei livros para Santa Catarina, São Paulo, Rio, Minas, Bahia e até Paraíba, além de despachar livros para o Espírito Santo. Então havia um interesse, e há um interesse. E eu tenho tido muito retorno com relação a esse interesse, né? O site é uma coisa assim, que tem algumas páginas que são, por exemplo, a página Sala do Professor, né, em que nós tentamos fazer com que o professor se interesse pela literatura produzida no Espírito Santo e coloque ali as suas experiências com escritores capixabas em suas escolas, né, em suas salas de aula. Enfim, o site tem tido uma boa aceitação e tem cumprido o seu papel. Pedro, eu queria pedir para você deixar um contato para o pessoal de casa que quiser conhecer melhor o seu trabalho, como que pode entrar em contato com você? Olha, pode entrar em contato comigo pelos formulários do site, né? O endereço do site é tertuliacapixaba.com.br. Se antes disso as pessoas colocarem Pedro J. Nunes, @ também elas entrarão em contato direto comigo. Eu terei o maior prazer em conversar com as pessoas e atender a todas elas. Tá ótimo, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade. Bom, nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo seu contato. Anote o nosso e-mail, é tvassembleia@al.s.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.